O juiz federal Luiz Antônio Bonar, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, determinou hoje a soltura do ex-executivo da Odebrecht e da Braskem, Maurício Ferro, e do advogado Newton Serson, ambos presos na 63ª fase da Lava Jato, batizada como Carbonara Química. Ferro é cunhado do empresário Marcelo Odebrecht e um dos únicos executivos do grupo que não fecharam delação premiada com o Ministério Público Federal. O despacho de Bonar foi baseado na decisão do ministro do STF, adivinha quem? Gilmar Mendes, que na quarta-feira, ontem, portanto, ao analisar um recurso do ex-ministro Guido Mantega, determinou a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde estão os processos da Lava Jato, que remeta uma ação penal contra Mantega à Justiça Federal do Distrito Federal. No mesmo despacho, Gilmar Mendes mandou suspender todas as medidas cautelares da fase da Lava Jato que mirou Maurício Ferro, Newton Serson e Guido Mantega, incluindo as prisões preventivas e o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-ministro, até que a Justiça Federal da capital decida sobre elas. Decidiu Bonar, aspas, diante da decisão proferida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, é também consequência da mesma a suspensão da prisão preventiva decretada em face de Maurício Ferro, bem como das medidas cautelares impostas a Guido Mantega e Newton Serson, inclusive a fiança. Fecha aspas. Então vocês vejam que o Gilmar Mendes ele não se satisfaz com uma decisão. A decisão dele gera uma bola de neve para soltar todo mundo. Esse é o Gilmar. Cadê aquela musiquinha, Robson? Procura aí no baú. É a soltura dominó, Augusto Nunes. Olha só, o eminente ministro Gilmar Mendes é mais previsível que a mudança das estações do ano, né? O Maurício Ferro é simplesmente o homem que fazia as gestões requisitadas pela Odebrecht junto ao judiciário. Era ele o homem que fazia os contatos. Então imagine a insônia que graça aí pelos tribunais superiores com uma delação dessas aí, né? Se esse cara conta aí tudo que fez. O cunhado, o Marcelo Odebrecht, já tá falando. Um dia o Supremo vai ter que engolir essas revelações. Os fatos aconteceram. Eles não vão desaparecer aí na nuvem, né? Como diz a Dilma Rousseff. Esses fatos continuam. E um dia serão revelados e aí veremos qual foi a participação do Supremo e de tribunais superiores no maior esquema corrupto do mundo, da história, que envolveu os 3 poderes. Só falta chegar com tudo ao judiciário. A gente, como outros setores da imprensa, nós registramos, quando o Maurício Ferro foi preso, que a boca pequena já se dizia que muita gente do Poder Judiciário estava insone. É isso aí. E, por coincidência, olha só, que coincidência, Gilmar Mendes tomou uma decisão que resultou, né, na decisão do Luiz Antônio Bonar de soltar, então, o Maurício Ferro. Diga aí, Zé Maria Trindade. O juiz Bonar tem razão, não há processo, não é possível mantê-lo preso lá, né? É uma determinação muito pesada e voltamos aqui a criticar. Trata-se de uma decisão liminar. Um ministro decidindo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal numa situação tão importante e que produz ali efeitos considerados irrecuperáveis, né? Por exemplo, esse processo. Aí o processo começa aqui de novo. Aí o plenário se reúne daqui a sei lá quantos meses ou anos e diz, olha, não, isso aí, essa liminar está errada. Esse processo pode ser lá em Curitiba porque tem relação com a Petrobras, tem relação com a Lava Jato. Aí vai o processo de volta. Tudo que fez aqui não valeu, as prisões aqui não valeu. Pelo amor de Deus. Então, assim, no mínimo, tratar desse assunto por liminar é muito difícil de acreditar que o Supremo se resumiu a isso, né? E foi uma liminar que traz aqui para Brasília. Eu, particularmente, acho que não se trata de impunidade, não. A Justiça Federal de Brasília está apta e está na linha da Lava Jato e vai surpreender o Guido Mantega, viu? Aliás, é bom registrar que na terça-feira, ou seja, anteontem, o Senado Federal rejeitou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC,
que limitava a 9 meses os pedidos de vista feitos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e também restringia, olha só, a possibilidade de magistrados tomarem decisões cautelares monocráticas, liminares, em ações que questionam validade de leis. E era uma Limitar PEC... a 9 meses é brincadeira, né, Felipe? 9 meses é tempo pra caramba, pra ler né? e reler. Exatamente. Então, tinha essa proposta do senador Oriovisto, que deu entrevista aqui ao programa Os Pingos nos Is, mas ela foi derrubada. Precisava de 49 votos para ser aprovada em primeiro turno, mas recebeu somente 38 votos favoráveis. Então, os ministros do STF poderão continuar passando a caneta sozinhos, sem mandar para o plenário da corte, tomando aquelas decisões. Eu nunca vou me esquecer, talvez, da decisão mais grave tomada com uma caneta, Augusto Nunes, que foi em dezembro do ano passado, 2018, quando Marco Aurélio Mello tentou soltar numa canetada só ele, sozinho, todos os presos condenados em segunda instância do Brasil. O que se faz, né, para tentar soltar o Lula? Então era o Lula e mais 169 mil presos. O sujeito sozinho tentou abrir as portas da cadeia para quase 170 mil bandidos. É brincadeira. Um dos 11 ministros, e que não é juiz, nunca foi, o Marco Aurélio, ele resolve revogar decisões que envolvem milhares de juízes que votaram pela prisão, que decidiram pela prisão em todo o Brasil. Um homem. Quer dizer, eles se acham mesmo semideuses, né? Só que não são. Aí a conta chega. Se o plenário não tivesse derrubado essa decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, eu acho que no mínimo ele tinha que abrir a porta de cela por cela dos 170 mil presos. Quem sabe assim eles ficariam presos mais tempo. Sem carcereiro acompanhando para ver se ele escape ileso. Exatamente.